Olha só, estou num site aqui chamado Investidor 10 e aí você tem uma parte desse site onde você consegue ver o lucro e a cotação. Não é só olhar para esse gráfico e ver uma empresa que você vai investir, mas aqui é um exemplo para eu te mostrar. O que acontece com o Bradesco, por exemplo? Você consegue ver que de 2009, certo, para frente, você vê o quê? Até 2019, mais ou menos, aqui 2020, a gente viu acontecer. O lucro vai seguindo um certo caminho e a gente vê a cotação, ou seja, o preço da ação seguindo um caminho que no longo prazo acompanha o lucro. Isso está claro para você? É nítido para você que o preço acompanha o lucro? A cotação, ou seja, o preço da ação está na linha marrom e na linha verde você tem o quê? O lucro daquela empresa. Então, no longo prazo, você consegue ver que o preço acompanha o lucro, mas tem alguns momentos em que o preço descola do lucro, que é o momento da oportunidade. Por exemplo, vamos pegar aqui a crise que a gente teve entre 2014 e 2015. A gente viu o lucro do Bradesco subir, saiu de 15 bilhões para 18 bilhões e o preço da ação saiu de R$ 21 e foi para R$ 12. Ou seja, o lucro subiu 20%, tá? Menos de 20%, 15%, e o preço da ação caiu 50%. A diferença, esse espaço aqui que você está vendo meio em cinza, se chama margem de segurança. Isso aqui é o tamanho da margem de segurança. Quanto maior a distância entre a linha marrom e a linha verde, desde que a verde esteja acima, maior é a margem de segurança do seu investimento. Para setores cíclicos, então estou falando de um banco, por exemplo, para setores, previsíveis, que não sejam tão cíclicos, né, que não dependam muito do ciclo da economia. Você pode ver que um banco, em momento de taxa de juros alta, ele lucra de uma forma, em momento de taxa de juros baixa, ele lucra de uma outra forma, mas o resultado é muito previsível, né? Você não tem grandes flutuações, exceto numa pandemia, por exemplo, tá? Mas fora isso, você não tem grandes flutuações, a não ser de elevações. Então aqui você tinha uma grande margem de segurança, tá? Quem lá no meio da crise de 2015 olhou para isso e viu, poxa, essa é uma empresa lucrativa, fiz análise do banco, olhei lá todas as questões que eu tenho que olhar sobre o risco de crédito do banco, que seria o endividamento do banco. Fiz toda a minha análise, olhei o preço, tá barato pra caramba, vou lá comprar. O que aconteceu de 2015, saiu de R$12 e o preço da ação chegou em R$25, dobrou seu capital aqui em 3, 4 anos. Tá? O que está acontecendo hoje com o Bradesco? Algo ainda mais assustador. O lucro hoje está ainda maior, 21 bilhões. Sendo que ele tirou 5 bilhões, tá? 5 bilhões, que foi uma provisão lá das americanas que ele contempla que não vai receber, mas a gente poderia pensar em 26 bilhões aqui. Seria um lucro ainda maior. E o preço da ação tá menor do que em 2015. Então você tem uma margem de segurança gigantesca aqui. Daqui a alguns anos você vai ver o quê? Essa linha da cotação encostando na linha do lucro. Por quê? No longo prazo, uma coisa segue a outra, tá? Reforço, isso aqui é apenas um exemplo, estou olhando uma métrica, uma questão, não estou olhando mais nada, fazendo uma análise completa, não é uma recomendação para você, mas eu tenho essa ação. Tá? Então o que acontece? Você analisando esses fatores, se a empresa dá lucro, se a empresa tem um endividamento controlado e se ela está num bom preço, ou seja, o preço está condizente com a qualidade daquele negócio e se eu tenho margem de segurança, que é justamente aquela diferença que eu mostrei para você, vale a pena investir. Tá? E você pode pensar assim, Vinícius, me dá um exemplo um pouco mais claro na minha vida. Ok, vamos lá. Deixa eu perguntar para você, o que você acha de um carro chamado Ferrari? Você acha interessante? É um baita carro. Agora, você pagaria, se você tivesse R$1 bilhão numa Ferrari? Não. Por quê? Porque o preço está muito alto frente à qualidade que aquilo entrega. O que é qualidade quando a gente fala de uma empresa de ações? É lucro. Então, você tem que pagar um certo preço em relação ao lucro que a empresa gera. Você tem que contrastar essas coisas. E como que você identifica tudo isso? Por meio desse tipo de análise, por meio dessas distorções que a gente vê acontecendo nos momentos de crise. As pessoas com medo saem vendendo ações quando a renda fixa está rendendo bem. Sabe o que eu faço quando a renda fixa está rendendo bem? Invisto ainda mais em ações. Por quê? Porque eu vou aproveitando que o preço está muito esmagado lá embaixo e que tem um potencial cada vez maior assim que o ciclo virar. O melhor momento para você se expor a ações é justamente quando os juros estão altos, quando a renda fixa rende bem. Porque quando cair os juros, o que acontece? As ações vão explodir, mas a maioria das pessoas são imediatistas, são ansiosas e se dão mal.
Preferem ganhar por 1, 2 anos 13%, 15% de rentabilidade. E depois ficam numa ninharia de 6, 7, 8% ao ano, ou comprando ações caras que vão vender depois mais baratas quando o juros subir. Elas ficam comprando na hora errada e vendendo na hora errada. Porque não tem paciência. Então, quando é que você tem que comprar? Quando você tem essa trinca: lucro, endividamento e preço favoráveis.